TV Evangelizar veio até Salvador conhecer um pouco mais a história de pessoas santas que pisaram esse chão. E a gente vai acompanhar e conhecer um pouco mais hoje da história da Beata Lindalva, uma religiosa que se entregou a Deus durante a sua vida e teve a graça do martírio. Até que ponto vai a nossa fé e a nossa entrega por Deus? A gente vai conhecer e acompanhar juntos agora. A gente sabe que a história da igreja é cheia de santos e santas e pessoas que eles colocam, na verdade a igreja nos coloca como modelo para a nossa vida de santidade. E dentro desse processo existe uma beata aqui em Salvador, a Beata Lindalva, que a gente está acompanhando para conhecer um pouco mais a história, né? Então, como é que o senhor, sendo estudioso também da área, da causa dos santos, vê o exemplo dela para nós nos dias de hoje? A Beata Lindalva se encaixa dentro do martírio, né? Se a gente conhece um pouco da história dela, a gente percebe que foi uma mulher, uma religiosa, completamente dedicada à causa dos mais necessitados, né? Trabalhou no abrigo Dom Pedro II, um abrigo mantido pela prefeitura daqui de Salvador e também assessorada, cuidada pelas irmãs, né? Da congregação de Irmã Lindalva. E se a gente conhece um pouco da vida dela, a gente vai ver que ela preferiu sofrer o martírio, preferiu dar a vida do que deixar e abandonar os seus idosos, né? Então, é muito significativo o modo como aconteceu o martírio dela, né? Aconteceu no momento que ela servia o café da manhã, depois de voltar da Via Sacra, ali na paróquia cujo território pertencia ao abrigo, a paróquia da Nossa Senhora da Boa Viagem, e ali, é claro, ela, servindo o café, foi martirizada. Ou seja, a Irmã Lindalva, ela dá para nós um exemplo, primeiramente, de serviço aos mais pobres, de dedicação aos mais necessitados e também, por ser mulher, nos demonstra que a mulher também ela tem o seu lugar, né, na história, na igreja, né? E justamente essa ternura, que não é uma ternura de fragilidade, mas quando você olha para a Beata Lindalva, você vê uma ternura, uma maternidade, mas uma força muito grande, né? Uma coragem muito grande, que é própria dos mártires. Essa força que vem da fé é própria dos mártires. Então, acho que Beata Lindalva, para o nosso tempo, ela é um exemplo, um modelo realmente de mulher forte, de mulher que tem o seu lugar e cumpre o seu papel na sociedade, na igreja, expressando através das suas atitudes, né, a maternidade e a ternura necessária para formar uma sociedade pautada no amor, na justiça e na paz. Aqui foi assassinada a Irmã Lindalva Justo de Oliveira no dia 9 de abril de 93, na sexta-feira da Paixão. Um beato, uma beata que se entrega, que se identifica com Cristo Salvador, que se identifica com aquele que se entrega por nós na cruz e se coloca diante da sua vida, diante da sua morte, num sinal de entrega em martírio. Que ela, com o seu exemplo, a Irmã Lindalva, seja para nós também um questionamento da nossa vida. Como eu entrego a minha vida por Cristo? Como eu me deixo identificar com essa pessoa que na sexta-feira da Paixão e todos os dias na Eucaristia se entrega por nós? A nossa vida de santidade é chamada a ser entrega por Deus, entrega pelos irmãos.
Aqui falando, conhecendo um pouco mais a história da irmã Lindalva, a gente está falando com o Frei Ícaro, que agora é reitor aqui do santuário, né? E também faz as celebrações aqui da irmã Lindalva com as pessoas que vêm, quem são devotos dela. E acho que o senhor podia falar um pouquinho para nós da história do senhor, né? Desde quando começou aqui, descobrir também um pouco mais sobre a vida dela, que está em processo de canonização no Brasil. O que para o senhor chamou a atenção? Como é que o senhor veio parar aqui? Como é que o senhor está sentindo agora, vivendo toda essa devoção a ela? Exato. Aqui neste pedacinho da cidade do Salvador, nós temos duas grandes preciosidades. De um lado, Santa Dulce, e do outro, a Beata Lindalva. Elas foram contemporâneas, não se tem muitos registros de conhecimento entre ambas, mas as freiras que moravam aqui, as Filhas da Caridade, sempre ajudavam também as obras de Irmã Dulce. Então, certamente, elas se conheceram, ao menos, a fama uma da outra. A Beata Lindalva viveu aqui numa vida de escondimento, no serviço aos mais necessitados, no abrigo, no cuidado, no zelo, e aqui ela entregou a sua vida a Deus. Entregou a sua vida na doação aos pobres, bem como no derramamento do seu sangue, conformando a sua vida ainda mais de perto com o sofrimento de Jesus. E acho que é importante ressaltar, né? A gente lembra dela por conta da história do martírio, mas quando a gente fala de uma vida de santidade, não é só o terminar com o martírio, mas é a vida que se prolonga em desejo de santidade, né? Então, por isso também é um exemplo para nós e para quem está aqui hoje. Exato. A vida religiosa, a senhora que é religiosa, sabe que é uma oblação, a entrega da nossa vida à vontade de Deus. Desde quando a Beata Lindalva fez o seu ingresso na vida religiosa, os seus votos, ela já se entregou a Deus e se entregou como uma verdadeira discípula de São Vicente, no serviço aos pobres, levando a bom termo o nome da sua congregação, da caridade. E aqui ela, entregando-se a Deus, numa entrega cotidiana, diária, corajosa, foi capaz também de se entregar a Ele por completo. O martírio é o coroamento da vida da Beata Lindalva, que ela doou inteiramente a sua vida a Deus aqui neste espaço, santificando o seu cotidiano. O senhor que está aqui há pouco tempo nesse santuário, qual que é o sentimento dessa responsabilidade toda de levar para esse povo que vem aqui? Com certeza vem muitos peregrinos também, né? Como é que o senhor sente essa responsabilidade e esse sentimento mesmo de estar aqui com todo esse povo, né, pastoreando essas pessoas que vêm encontrar a Beata Lindalva, também a Irmã Dulce? Como é que o senhor se sente? Exato, é uma grande responsabilidade. Na verdade, nós costumamos dizer que é uma grande missão. Sim. Nosso Senhor sempre nos dá missões. E quando Nosso Senhor me chamou, eu não muito diferente do profeta Jeremias, também pestanejei, mas eu não sei falar, mas eu sou tão novo, não é? Mas Nosso Senhor me encorajou e através dos meus superiores que me deram esta obediência, aqui estou. De fato, mostrar para as pessoas o exemplo de vida de Santa Dulce, da Beata Lindalva, dos santos que pisaram a nossa terra é uma grande graça. Nós somos muito devotos de vários santos, mas nós devemos cultivar uma especial devoção pelos nossos santos. Eles viveram entre nós e testemunharam com suas vidas um profundo amor a Jesus. Então, já que eles estão tão perto de nós, nos são ainda mais modelos luminosos da vivência prática e cotidiana do Evangelho, porque o chamado à santidade, ele é universal, é para todos. Todos nós devemos atender este chamado de Nosso Senhor e nos doarmos inteiramente a Ele. Aqui no Santuário da Santa Dulce, nós estamos nos bastidores da música com o Américo e a Jaqueline, que já foram aqui convocados para cantar e ensinar para nós o hino da Irmã Lindalva. A gente vai aprender juntos, porque o hino é uma forma como também a igreja nos coloca para aprender sobre a vida desse santo, dessa pessoa que está em processo. E a gente vai cantar juntos agora o hino da Irmã Lindalva. Irmã Lindalva, o teu martírio fala alto aos nossos corações, o testemunho de tua vida é semente de santas vocações. Irmã Lindalva, o teu martírio
corações, o testemunho de tua vida é semente de santas vocações. Linda alva do Açu, flor do vale, com seus pais João e Lúcia na fé, pais cristãos sua filha ofertaram a Jesus, a Maria e São José. Irmã Lindalva, o teu martírio fala alto aos nossos corações, o testemunho de tua vida é semente de santas vocações. Irmã Lindalva, o teu martírio fala alto aos nossos corações, o testemunho de tua vida é semente de santas vocações. No desejo de ser consagrada, fez caminho e trilhou santidade, te acolheu a família vicentina como filha, irmã da caridade. Irmã Lindalva, o teu martírio fala alto aos nossos corações, o testemunho de tua vida é semente de santas vocações. Irmã Lindalva, o teu martírio fala alto aos nossos corações, o testemunho de tua vida é semente de santas vocações. O teu sim generoso e oblativo é resposta fiel à missão. Salvador, a Bahia eis a fonte de uma vida doada ao irmão. Irmã Lindalva, o teu martírio fala alto aos nossos corações, o testemunho de tua vida é semente de santas vocações. Irmã Lindalva, o teu martírio fala alto aos nossos corações, o testemunho de tua vida é semente de santas vocações. A santidade atravessa os tempos, atravessa a história. Quando essa mulher faleceu, disseram que tinha morrido a santa da Bahia. E não foi a Beata Lindalva, mas uma sua conterrânea, a serva de Deus Vitória da Encarnação, que foi uma monja clarissa, teve reconhecidas as suas virtudes em vida. E agora a igreja quer mostrar para nós como um exemplo de santidade. Nós vamos conhecer um pouco mais sobre essa mulher que viveu no século XVII, mas ainda hoje fala para nós de santidade. Nós vamos falar então sobre a serva de Deus, Vitória da Encarnação, que também na cidade de Salvador está em processo de canonização, beatificação e canonização. E qual é a situação do processo dela agora e por que a igreja resolveu, então, a igreja aqui em Salvador, retomar esse processo, na verdade, colocar agora para a igreja ela como alguém que merece também a honra dos altares. A Madre Vitória da Encarnação é uma religiosa clarissa, né, do convento do Desterro, do século XVII. Né? Ou seja, é uma causa bem antiga. Conta a história de que, de fato, ela, em vida, ela já tinha fama de santidade aqui na cidade de Salvador e quando faleceu também. Tanto é que o antigo arcebispo, bem antigo arcebispo de Salvador, Dom Sebastião Monteiro da Vide, ele escreve uma biografia, a única biografia que se tem, sobre a serva de Deus, Madre Vitória da Encarnação, né? Com esse intuito de iniciar um processo de beatificação e canonização em Roma. E a Madre Vitória, ela é, de fato, enquanto exemplo, enquanto testemunho, é a primeira aqui na Igreja de Salvador. Mesmo que não tenha sido beatificada e canonizada, né, primeiramente, mas ela, já, a fama de santidade dela já existia, né? Tanto é que se fala que a Santa Dulce dos Pobres queria entrar no convento do Desterro devido ao seu exemplo, né?
Nós estamos aqui então com o professor Tiago para conversar um pouco sobre a Madre Vitória da Encarnação. Aqui em Salvador existem várias histórias inspiradoras de pessoas que viveram a sua santidade, de modo especial mulheres muito fortes, e a Madre Vitória é uma das mulheres que ainda é pouco conhecida, ela é serva de Deus agora, com um processo começado, né, dentro de todos os trâmites que precisam para que a pessoa seja considerada santa pela Igreja, mas esse processo tem uma particularidade de ser histórico, então já faz alguns anos que ela faleceu, e de onde surgiu esse desejo então de que ela seja agora conhecida e reconhecida pela Igreja? Bem, o desejo de um reconhecimento de santidade da Madre Vitória da Encarnação, ele data do ano de 1720, quando Dom Sebastião Monteiro Davide, que ao publicar a sua biografia em Roma, ele então parece desejar que Salvador tenha a sua santa, assim como a Arquidiocese de Lima, no Peru, tinha Santa Rosa de Lima. Então ele publica em 1722 a obra História da Madre Vitória da Encarnação e dedica esse livro às monjas do convento do Desterro para que se inspirassem nela, na figura de santidade da Madre Vitória, e fosse igualmente santa. Acho bonito nessa história, porque na verdade a santidade ela não é feita para nós, né? E a gente sabe que a pessoa também não quer, então ela não quer, eu sei que você pode não querer ser conhecida, né? E ao mesmo tempo é bonito perceber esse sinal de simpatia pessoal, de amizade, porque realmente a santidade passa por isso, passa por uma amizade que é entre nós e a pessoa que nos leva para Deus, né? Como é que você vê nessa vida de santidade que ela teve, esse sinal de que realmente ela não era autorreferencial, né? Ela não queria para ela, mas que ela levava as pessoas para Deus? Algum momento da história dela que te toca? Me toca a história do amor dela por Jesus. As noites que ela passava, as madrugadas, ali, fazendo adoração ao Santíssimo, enquanto as pessoas dormiam, enquanto as outras irmãs dormiam, a Madre estava ali no coro, rezando, adorando o Santíssimo. Ela me inspira, inclusive, porque eu sou uma das pessoas que acordo todo dia, 3h30 da manhã, para rezar o Santo Rosário, porque eu preciso trabalhar. Mas o horário que eu tenho é esse, então, de 3h30 até 6h, eu estou rezando o Rosário todos os dias. Eu estou ali, rezo o texto. A Madre Vitória me ensinou também a devoção às almas do purgatório, porque eu cresci tendo medo das almas. Eu não tenho medo das almas mais. Eu peço a intercessão das almas para ajudar. Então, assim, eu vejo assim que a Madre, os devotos da Madre, todos se inspiram nela. Essa devoção, esse amor a Cristo, né? É a coisa mais linda do mundo. E tudo assim, sabendo a história de vida dela, que era uma pessoa rica, né? E que ela abandona tudo. E que ela optou por fazer os serviços que ninguém queria aqui neste convento, né? Era limpar esgoto, limpar banheiro, ninguém queria. Ela fazia isso, né? E ela fazia questão de comer sentada no chão com os escravos, porque para ela não era escravo, né? E ela tomava muita pancada dos outros, né? Ela era agredida, inclusive pelos escravos, porque dizia assim, como é que pode? Mas era da Madre. Então, assim, tem essa coisa da humildade, do amor aos pobres, mas não só aos pobres de dinheiro, mas aos pobres de espírito, de fé, né? De esperança. Então, essa coisa, é linda a história dela, eu sou apaixonada nisso, né? E ela precisa ser conhecida assim, para que as pessoas possam ter mais uma santa, mais uma amiga no céu. Eu sempre digo, mais uma amiga no céu. Aqui na capela da Residência Episcopal, nós vamos conversar com o Dom Dorival Barreto para conhecer um pouquinho mais também do processo da Beata Lindalva, como foi essa preparação para os 30 anos do martírio, né, que nós celebramos há pouco tempo, para conhecer também um pouco sobre essa fama de santidade que ela tem, para que as pessoas também possam aproveitar um pouco de onde elas estão assistindo esse documentário e conhecer um pouquinho mais da vida dela. Então, há pouco tempo nós celebramos, então, os 30 anos desse martírio. Como foi feita essa preparação aqui na Arquidiocese? Para mim, como bispo auxiliar, tem pouco tempo aqui na Arquidiocese de São Salvador da Bahia, então tive a oportunidade de fazer parte da equipe, da comissão que preparou os 30 anos do martírio da bem-aventurada Lindalva Justo. Nós, então, iniciamos um processo de preparação, um ano antes da comemoração dos 30 anos do martírio. E esta preparação ela foi feita basicamente nas foranias da nossa arquidiocese, são 12 foranias. Então, cada forania teve a oportunidade de receber a relíquia
da bem-aventurada Lindalva. E nós conhecemos um pouquinho da história dela e realmente é algo muito atual, né? A gente fala do feminicídio, hoje em dia é tão em alta, e ela como uma mulher se entregou pela causa de Deus também, né? E como o senhor vê isso para as mulheres hoje em dia também, né? Como ela pode ser um exemplo para quem segue, busca a santidade também em Deus? A bem-aventurada Lindalva, ela serve de exemplo para todos nós, né? Na vida da igreja. Para as mulheres, certamente, ela como uma consagrada, uma religiosa, né, uma freira da Companhia das Filhas da Caridade, então, através do seu sim a Deus, ela pôde, naquele momento, ser um exemplo também para poder confirmar a sua consagração, a sua doação a Deus, né? Independente de qualquer coisa, ela então permaneceu firme e fiel, né, ao seu compromisso, ao seu sim. Então oferece para as mulheres também esse exemplo, né, de fidelidade, de amor, de entrega, de consagração. Ou seja, disse sim a Jesus e permaneceu fiel até o fim. A gente está aqui então com a irmã Ana Maria, que é irmã da bem-aventurada Lindalva, para contar um pouquinho para nós de perto, um pouco mais pessoalmente, quem foi a irmã Lindalva. E a senhora estava mostrando aqui para nós, a gente já vai entrar num cantinho que é um cantinho especial para vocês e para ela também, né? Esse cantinho aqui é muito especial, porque foi a primeira urna dela. Em 2015, essa urna estava com os restos mortais da bem-aventurada Lindalva lá no abrigo Dom Pedro II. Lá as irmãs trabalharam mais de 100 anos a serviço totalmente numa obra municipal, social. Lá tínhamos mais ou menos, na época que ela foi assassinada, eram 2 alas, ala masculina e ala feminina, a qual a bem-aventurada Lindalva, ela tomava conta da ala masculina. E ali tinha o quê? 40 idosos, 50 idosos e um deles, né, o Augusto, o qual assassinou a bem-aventurada Lindalva, ele trabalhava, ele saía para trabalhar. Quer dizer, é aquela história que era uma pessoa que não deveria nem estar ali. Mas por ser uma obra municipal, a gente não sabe, por intermédio de quem ele veio, como foi que ele chegou por lá, nós não temos esses detalhes. Mas nós, Filhas da Caridade, estávamos lá trabalhando totalmente nessa obra a serviço dos pobres, que é o nosso carisma. Então, a bem-aventurada Lindalva é aquela pessoa assim, sabe, de garra, de coragem, de amor no coração. Ela fazia aquilo que tinha dentro dela, era o amor a Jesus Cristo na pessoa dos pobres. Então, a bem-aventurada Lindalva, ela escrevia muito, principalmente para as outras irmãs, né, as quais ela conhecia, para a família, né? Nós temos cartas dela, né, diretamente para a família, mas a maior parte das cartas, inclusive ela escrevia para uma irmã, que essa irmã ajudou muito ela na caminhada. Entrou primeiro do que ela, porque ela demorou um pouco, né, por motivo do paizinho dela. O paizinho dela era uma pessoa já idosa, doente, né, ela tomava conta desse pai. E aí essa irmã ficava se comunicando com ela e dizendo, né, que ela tivesse a coragem, a força, né, que ela não se preocupasse, que Deus estava presente na vida dela, né? Os caminhos de Deus eram caminhos, né, seguros, né? Aquele incentivo vocacional que sempre uma irmã dá para a outra, né? Aqui, ó, é carregando a cruz que conhecemos o amor de Deus por nós. Você vê que essa frase hoje, né, quando a gente reza, quando a gente, né, medita essa frase da bem-aventurada Lindalva, com certeza ela passou noites escuras, né, de angústia. Sim, sim. Né? É muito significativo para a vida dela, muito, né? Porque com certeza ela sentia que tinha algo que estava perseguindo. Sim. E ele ameaçava, com certeza ele ameaçava, porque ele tinha desejos. Sim. Ele tinha desejos sobre a vida dela. E acho que Deus prepara o mártir também durante a vida para esse momento, né? Vai entendendo essa identificação com Cristo na cruz, né? A marca da bem-aventurada Lindalva é o sorriso.
aqui é a capelinha que a gente chama a Capela das Relíquias. É aqui onde estão os restos mortais da bem-aventurada Lindalva. Aqui é a sua urna relicária. É aqui onde muitas pessoas vêm, muitos devotos, muitos que pedem a sua intercessão e vêm para agradecer. Nós sabemos que a igreja propõe santos como um exemplo para todos nós, não só para os religiosos, mas eu acredito que para a congregação das Filhas da Caridade foi uma alegria também, né? Esse momento depois da beatificação. É claro que um momento trágico, como a senhora falou, a morte de alguém, ainda mais dessa forma, com certeza uma tristeza muito grande, mas depois de ver reconhecidas suas virtudes e tudo aquilo que ela viveu a sua vida, como é que isso foi para a congregação das senhoras? Nós reconhecemos hoje não só a bem-aventurada Lindalva, mas a família Vicentina, né, a Companhia das Filhas da Caridade. Nós temos tantos outros santos, inclusive Santa Catarina Laboré, né, nós temos, né, aquela que é a vidente, né, que Nossa Senhora apareceu em 1830. Nós temos a nossa própria santa fundadora, né, Santa Luísa de Marilac, e tantas, a Margarida Nazô, a primeira filha da Caridade. Então, temos muitos santos de grande devoção, de grande fé. E também nós temos outros mártires na congregação. Tem as mártires de Arras, né, que também deram a sua vida totalmente, né, ali por Jesus. E hoje é a santa, né, dos nossos tempos, né, a santa da juventude, está aí a bem-aventurada Lindalva, para que outros possam conhecê-la, conhecer a vida, conhecer quem foi a bem-aventurada Lindalva. E para a senhora, quem é a bem-aventurada Lindalva hoje? Quem é ela? Para mim, ela já é uma santa, mas eu não posso canonizar sua senhora sozinha. E a gente está aqui com a dona Nilzeni, porque a gente sabe que quando Deus suscita santos, né, ou pessoas que viveram santamente, uma das coisas importantes é perceber como a graça de Deus passa através delas e atinge cada uma das pessoas também. E a senhora teve uma graça recebida por intercessão da Beata Lindalva, da bem-aventurada Lindalva, e a gente queria conhecer um pouquinho a história que a senhora tem para contar para nós também. A primeira graça foi esse menino aqui, Paulinho, né? Ele é de Utinga. Ele é estudante, 15 anos, ele estava jogando bola no colégio onde ele estuda. Aí, de nada, ele adoeceu, uma doença que foi complicada. Então, a mãe ligou para mim, muito apavorada e aflita. E aí eu falei para ela, calma, calma, Deus não deu a última palavra. Vamos entrar em oração. Aí eu tenho que a irmã Ana Maria tinha me dado aqui, eu tinha passado por aqui, ela tinha me dado essa novena, né, que é da irmã, que é da Beata Lindalva, com a oração aqui também. Aí eu falei, vamos entrar em oração, a senhora tem fé? Ela disse, tenho. Então, Deus abençoou que ele recuperou. Quando nós terminamos a novena, com 2, 3 dias que terminamos a novena, Paulinho voltou a falar, aí começou os movimentos, então começou a reagir e por essa reação da oração, que eu tenho certeza, ele foi desentubado, saiu da UTI, foi para o quarto. Então, ele só respirava através do aparelho, desligou os aparelhos, ele voltou a respirar normal, que pôde ir para o quarto, e aí foi só recuperando. Essa foto é do hospital? É do hospital em Feira de Santana, no Hospital da Criança, onde ele estava. Quando ele começou, saiu da UTI e começou a andar pelos corredores para colocar as pernas em dias, né? Porque tinha perdido os movimentos. Então, Deus abençoou que levantou com a intercessão da irmã, da Beata Lindalva, ele está aí. E aqui, quando foi a semana passada, ele recebeu alta, já com 4 meses de internado, ele recebeu alta e foi para casa, já falando, andando e só gratidão. E eu quero dizer outra coisa para vocês, que as pessoas que mais buscam conhecer a vida dela, os maiores devotos hoje, que a gente vê que vem, são os jovens. A gente sempre recebe os jovens aqui por um estímulo de vida, por uma força, por uma coragem, por uma audácia, por uma vida, né, tão radical a Jesus Cristo. E tem jovens que a têm como exemplo, né, assim, até para viver uma vida mais, né, imbuída
em Jesus. Música